Bem, para vocês aqui do intervalo da Notícias, eu estou aqui ao lado do vereador e também presidente do PV, Partido Verde aqui de Prudentópolis, Anderson Lemos, e nós tivemos aí em relação, à última janela, podemos dizer assim, de troca de partidos, aonde os vereadores aqui de Prudentópolis podem, fazer a troca de partido. E com isso, o PV acabou ficando como a segunda maior bancada na Câmara dos Vereadores, e essa matéria a gente inclusive já colocou aqui no intervalo da Notícias. Gostaria de saber de você, vereador Anderson, como é que foi essa negociação e tudo para que o PV aí ficando como a segunda maior bancada de vereadores aqui em Prudentópolis. Então, primeiramente, queria agradecer o convite, Hélio, todo o pessoal do Intervalo da Notícia, para vir aqui hoje estar falando um pouquinho do PV. Então, assim, essa questão da negociação até não falaria negociação, né? A gente vai conversando com um, com o outro, vereador, com pessoas que não são vereador e também não são filiados, e vamos conversando um pouquinho do partido, né? E nessa gestão nossa tivemos aí agora com a janela, né? A vinda de 2 vereadores para o PV. Éramos em 3, né, da bancada do PV. O Ivo foi um vereador que ele optou por sair do PV, né? Ele foi para outro partido, mas também com a saída dele tivemos a vinda de 2 novos vereadores, que é o Ladimiro Budinick e a Karina Ram. Então, como você disse, hoje a gente tem a segunda maior bancada da Câmara, de estado como vereador eu, Anderson, o Jaison, o Ladimiro Budinick e a Karina. Então, essa negociação, como eu disse, ela não é bem uma negociação, é mais uma conversa, que tivemos, né? E eles resolveram vir pro PV. E a gente, com o maior prazer, a gente recebeu eles no PV, assim como recebemos outras pessoas que se filiaram ao PV. Aí somando quase 30 pessoas que a gente conseguiu, né, até nesse período da janela, trazer para fazer hoje parte do PV e também até pensando, né, numa possível candidatura agora nas próximas eleições. Mas digo para você que fortalecemos o grupo, né, fortalecemos o partido, com a vinda não só dos vereadores, desses vereadores que eu citei, mas também de todas essas outras pessoas que, a partir dessa janela, hoje fazem parte do Partido Verde. Anderson, nós sabemos ainda que nós estamos aí, claro, num período, vamos dizer assim, curto, para este mandato aí de vocês, vereadores, mas como é que está em relação aí o PV hoje em Prudentópolis em relação ao Executivo? Como é que está em relação a isso? O que você pode também passar para a população em relação ao PV junto ao Executivo? Essa questão, Hélio, do grupo, do PV junto ao Executivo, é uma questão, assim, digo para você, muito tranquila. Embora tivéssemos sido situação na hora da eleição, lá na época da eleição passada, até porque tivemos candidato majoritário, candidato próprio, né? Com o passar aí desses anos de mandato, a gente foi tendo uma relação boa com o Executivo, porque para você fazer um bom trabalho na Câmara, você precisa ter um bom relacionamento com o Executivo também. Como disse, a gente na época não era situação, né? Mas também não tem o porquê se dizer oposição. Então a gente diz hoje que a gente é um partido, perante o Executivo, um partido neutro. No momento em que a gente precisa fiscalizar, precisa fazer a nossa parte, a gente faz, mas também a gente trabalha de uma maneira muito tranquila, em parceria muito boa com o Executivo. Então eu não vejo essa questão de você ser oposição no nosso caso, né? A gente é um partido que, como disse, a gente não era e não é do lado do prefeito, mas também a gente faz a nossa parte em comum com o Executivo, porque a gente tem que pensar na coletividade, né? A gente não pode pensar só no partido ou por às vezes não gostar do Executivo ou só criticar, e não é assim que funciona. A gente trabalha de uma maneira conjunta, de uma maneira harmoniosa, e eu acredito que os vereadores, todos ali dentro da Câmara, trabalham dessa maneira, né? O relacionamento dos vereadores é muito bom entre todos, ali a gente nunca faltou com respeito com nenhum dos colegas vereadores, assim também como nunca tivemos nenhum desentendimento ali com o Executivo. Então, essa harmonia entre Executivo e Legislativo
é o que faz com que o município só tenha a ganhar. E Anderson, como também nós já estamos vivendo, vamos dizer assim, em ano eleitoral, em questão, está um pouco quieto, em questão aí da pandemia de coronavírus, inclusive nós estamos fazendo esta entrevista via aplicativo. Anderson, gostaria de saber de você como é que está em relação ao PV, em relação ao Executivo. Como é que está? O PV poderá ou não lançar candidato próprio para prefeito aqui em Prudentópolis? Será quem vai apoiar? Tem indícios aí de apoio em relação a isso? E o PV hoje, é claro que ainda é cedo, mas poderia estar apoiando a atual gestão ou não, ou sendo oposição. Como é que está em relação a isso, a questão aí do Executivo em Prudentópolis, Anderson? Em relação, Hélio, à eleição, a se o PV vai lançar uma chapa majoritária ou não, eu acredito que isso ainda nem nós próprios do partido conversamos. Eu acho meio difícil lançar um candidato à majoritária. Não foi tratado também desse assunto, ainda até mesmo por causa da pandemia, toda essa situação não tem como se reunir para decidir. Não sei também como ficarão essa questão antes das eleições, né? Terá que ser feito essas reuniões também tudo via conferência ou via aplicativo, né? Então, mas ainda é cedo para o PV. O PV não mencionou nada em relação à candidatura para majoritária. Como disse para você, eu acho até meio pouco provável que isso ocorra, mas ainda temos um pouquinho de tempo, né, onde iremos conversar, iremos nos reunir com todo o grupo do PV, inclusive diretório estadual, nos dando todo esse auxílio, mas aí se tivermos, né, qualquer candidato à majoritária, com certeza ficarão sabendo, mas nesse primeiro momento não temos candidato à majoritária. Anderson, também eu gostaria de saber como é que está em relação ao PV. Nós já tivemos algumas manifestações em relação a alguns partidos aqui em Prudentópolis em questão de vereadores. Como é que está em relação a isso do PV? Já tem nomes, já está, claro que já fechou em questão aí de filiações, mas como é que está em relação a nomes aí para o PV em relação aí os futuros candidatos a vereador aqui em Prudentópolis para a próxima eleição aí de... Em relação aos candidatos a vereadores, com certeza o PV lançará, né, os seus candidatos. Não posso hoje precisar para você se vai lançar o número total de candidatos, né, que se permite, mas com certeza o PV é um grupo forte, o PV é como eu disse para você, com a vinda de mais pessoas nessa janela, o PV se fortaleceu ainda mais. Somos a segunda maior bancada da Câmara, então não tenha dúvida que o PV irá ter uma chapa boa, uma chapa com bastantes nomes fortes, disputarão com certeza as próximas eleições. Fica difícil, fica muito complicado eu falar nomes para você nesse primeiro momento, né? Até para, às vezes você acaba esquecendo de alguém, ou que realmente não sabe se ainda vai ou não vai. Então, o que eu digo para você é que pode esperar um PV forte aí para a disputa da próxima eleição, com nomes fortíssimos, com nomes competentes, né? Para tentarmos fazer, sim, uma votação expressiva, como fizemos na eleição passada, né? Onde poucos acreditavam que talvez o PV faria uma cadeira e acabamos fazendo 3, né? Fizemos um grupo forte, um grupo novo, que com a ajuda de todo o grupo a gente conseguiu fazer essas 3 cadeiras. Então o que eu posso falar para você hoje é que com certeza o PV lançará, né, um grupo forte para disputar as eleições aí quanto às cadeiras de vereadores. Anderson, como nós estamos vivendo em questão aí também de pandemia, eu gostaria de saber de você, Anderson, como é que você viu em relação, vamos dizer, o adiamento, né, dessa eleição. Houve essa mudança de data por causa aí da questão do coronavírus. Como é que o PV também acabou vendo essa questão aí desse adiamento da questão da data das eleições municipais que vão definir tanto o próximo prefeito e os próximos vereadores, não só aqui em Prudentópolis, mas como também no Brasil inteiro? Veja, Hélio, quanto a essa questão das datas, né, eu particularmente preferia que fosse já em outubro, mas a gente também não escolhe, a gente vive aí uma pandemia, uma questão muito delicada, que com toda certeza é a prioridade, né? Precisamos também fazer a nossa parte, ajudar, colaborar, para que esses casos venham
a diminuir e que essa doença possa ser controlada e a gente possa ter daí eleições tranquilas. Mas, assim, como eu disse, ao meu ver, não faz diferença, né, para nós do partido a eleição ser em outubro ou ser em novembro, né, mas temos que seguir aí o regramento, né, o que foi dito. Com certeza, para novembro estaremos aí preparados também para concorrer a essa eleição. Mas não para nós do PV não tem diferença esse adiamento aí de um mês e pouquinho das eleições para novembro, não. Anderson, nós aqui do Intervalo da Notícias também queremos saber esta opinião. Foi muito comentado em relação à questão desta pandemia, em questão aí das verbas partidárias, vamos dizer assim, em questão aí que vem as verbas para o partido, e eu gostaria de saber da posição do PV aqui de Prudentópolis em relação a isso. A população muito pediu, então você, Anderson, você que é o presidente do PV aqui de Prudentópolis, como é que vocês vê isso também aqui em Prudentópolis? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Essa verba partidária deveria ou não ir ao combate ao coronavírus? Em relação ao fundo partidário, Hélio, aqui eu falo assim na minha opinião, não no nome do partido, até porque são vários pensamentos dentro de vários colegas, vereadores, mas aqui posso responder pelo PV de Prudentópolis. Eu sou a favor desse fundo ser investido no combate ao coronavírus. O único problema é que para nós, quando você fala em fundo partidário, quando se trata de fundo para o município, ainda mais para a questão de ser utilizado numa campanha eleitoral, para vereador é muito pouco, que vem quase nada, né? Então, mas assim, respondendo a sua pergunta, sou totalmente favorável a que até mesmo não fosse repassado esse fundo, né? Fosse investido totalmente na questão do combate à pandemia, ao coronavírus. Anderson, quero agradecer a você aí por atender a reportagem aqui do Intervalo da Notícias e nós dar a complementação desta matéria, né, inclusive aí, já que o PV, inclusive, é a segunda maior bancada de vereadores aqui em Prudentópolis. Então, quero agradecer a você por atender a reportagem aqui do Intervalo da Notícia e lembrando, né, que nós fizemos essa entrevista via aplicativo em relação a esta pandemia aí do coronavírus e respeitando também para que todos nós possamos, né, se proteger em relação ao coronavírus. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço, Hélio. Como você disse, é importante ressaltar que a reportagem ela foi feita via aplicativo, via WhatsApp. Acredito que todos nós devemos fazer a nossa parte, principalmente no que tange, no que concerne ao isolamento. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, com toda certeza estaremos contribuindo no combate a essa pandemia. Quero só aproveitar, Hélio, e complementando, né, quando eu digo que a gente trabalha em harmonia com os vereadores do partido, com os demais colegas vereadores, com o executivo, dizer que dessa harmonia a gente consegue os frutos, né? O PV aí conseguiu, junto à nossa deputada federal, que o PV tem um representante na Câmara dos Deputados, né? Que é a deputada Leandra Dal Ponte, onde através de emendas delas e de recursos dela, a gente já conseguiu muitas coisas para Prudentópolis, né? Se for somar todos esses valores, já esses recursos que conseguimos através da deputada, ultrapassam os 4 milhões de reais. Ainda estamos esperando aí que venha mais um recurso para a PAI e estamos tentando também ver da possibilidade de conseguir recursos aí para o asilo, tudo, né, no combate, para utilizar no combate ao coronavírus. Por último, agora no município, conseguimos, por intermédio da deputada, fazer a entrega de uma motoniveladora zerada. Então, assim, foi um recurso aí na casa dos 600 mil reais, onde houve essa licitação via Estado e entregamos recentemente essa patrola para o município, né? Então, assim, digo para você que o que a gente consegue fazer, o que a gente conseguiu fazer nesses 4 anos, fez com o esforço de todos os vereadores e de todos os colegas da Câmara dessa legislatura. Não se faz nada se você não trabalha de uma maneira harmoniosa e com respeito. Eu acho que o respeito, acima de tudo, foi a marca, foi o fator principal dessa legislatura. Agradeço mais uma vez, né, essa oportunidade e me coloco à disposição. Outras matérias, outras
perguntas que você tiver, toda a sua equipe do Intervalo da Notícia, fique à vontade, estaremos sempre à disposição. Meu muito obrigado. Intervalo da Notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncie aqui e seja nosso parceiro.